de 2025. O que aconteceu anteontem, dia 28, no Rio de Janeiro, é o prenúncio de uma invasão demoníaca no Brasil. Ela começou no Rio de Janeiro, mas é um prenúncio de uma invasão ao Brasil que começou de forma demoníaca no Rio de Janeiro. Foi um ato de invasão, foi um ato de barbárie muito programado, projetado, muito coordenado. Não foi algo ao acaso, não foi algo que aconteceu por um espasmo, mas algo que foi estudado, que foi coordenado, que foi planejado e que isso tem um objetivo, um alvo, tem uma coordenação, tem um planejamento. A gente pode ver que isso aconteceu logo depois de um pronunciamento da autoridade brasileira no exterior, dizendo com a sua boca algo absurdo, que foi que os viciados são responsáveis pelo tráfico, pelo traficante, que na verdade os traficantes é que são vítimas dos usuários, dos viciados. Olha que inversão maligna, infernal, né? Um presidente da República dizer em um fórum internacional que o viciado é responsável pelo traficante, que o traficante é vítima do usuário. Isso realmente não tem precedente no mundo, né? Uma declaração de um chefe de Estado em um país, em um outro país que o está recebendo, fazer uma declaração como essa, né? Logo depois disso, houve o que houve no Rio de Janeiro. Não foi, obviamente, nenhuma coincidência. E também não foi uma coincidência que outro chefe de Estado, se é que pode se chamar assim, de uma nação, esteve também nos Estados Unidos, nas ruas, dizendo, exaltando, né, o tráfico de drogas, a postura do seu país em descriminalizar as drogas, né? E exaltar até o traficante como um trabalhador comum, como foi o que aconteceu com o Gustavo Petro lá nos Estados Unidos, e ele esteve aqui no Brasil, na Amazônia, juntamente com o inominável brasileiro, né? E na ocasião ele defendeu uma postura diferente em relação ao, às drogas e ao tráfico de drogas, como se fosse uma indústria de chocolate, né? E ele falou isso aqui em solo brasileiro, em Manaus, do lado do inominável nacional, né? Então veja só, uma declaração dessa do Gustavo Petro aqui em Manaus, do lado do inominável. Depois, uma declaração do inominável lá na Malásia acerca da vítima do usuário, né? Se o traficante é vítima. E logo depois disso, este evento aconteceu no Rio de Janeiro, completamente coordenado, né? Inteligente, se é que podemos ver essa inteligência maligna
infernal nesse evento, porque houveram saques, houveram arrastões no metrô, nas ruas, né, saque, atos terroristas para aterrorizar o povo carioca, o povo do Rio de Janeiro. E houve também, né, uma reação da Polícia Militar muito forte, do governo do estado muito forte, e mais de 100 mortes aconteceram, sendo 4 policiais e o resto tudo de bandido, né? De bandido. E em tese, né? Então, o que acontece? Agora, né, o Inominável mandou o ministro da Injustiça vir ao Rio de Janeiro e eles fizeram um escritório conjunto, né, com o governo do Estado e a União para poder coordenar as crises. Agora veja só, o que vai acontecer é que, obviamente, o governo federal vai querer continuar defendendo os traficantes, os bandidos, os marginais, só que vai ter agora informação privilegiada e, obviamente, sabotará todas as ações necessárias do governo do Estado para fazer aquilo que deve ser feito. Então, a paralisia do Estado vai ser ainda um fator que vai aprofundar as próximas ações do tráfico, do narcotráfico e do crime organizado no Rio de Janeiro. Quer dizer, não vão ter sequer uma oposição forte como houve agora nesta ocasião do dia 28. Olha só. Mas isso não é o pior. O pior é o que está ainda por vir, porque há uma intenção do inferno em avançar ainda muito mais do que isso. E acontece que esta ação infernal, ela não pode ser paralisada sem a Igreja de Cristo, ou seja, sem a intervenção da Igreja de Cristo, sem a Igreja de Cristo tomar autoridade no mundo espiritual e se opor aos principados e potestades que estão querendo promover a invasão demoníaca, mas também física, natural, destas potestades, desses principados que estão querendo invadir o Brasil. Isso se torna físico, concreto, natural, como aconteceu no dia 28. Mas há um plano no mundo espiritual para que isso aconteça e os poderes das trevas estão reunidos, babando para poder colocar em prática e concretizar coisas ainda maiores do que foram perpetradas no dia 28, agora passado. Então, como fazer para batalhar contra isso? Como fazer para paralisar estas hostes demoníacas? Como fazer se a igreja está completamente adormecida, idiotizada, estupidificada, paralisada, engessada e não está entendendo nem sequer o que está acontecendo no mundo da geopolítica natural, quanto mais na geopolítica espiritual. É difícil para nós, até que vemos as coisas, que sabemos as coisas de Deus, somos versados na palavra de Deus e no Espírito Santo, é difícil para nós falar essas coisas, porque não tem sequer alguém que possa ouvir
o que nós estamos dizendo, o que nós precisamos falar. Não sabemos nem para quem falar essas coisas, porque não é qualquer um que pode escutar isso, que tem estatura para ouvir essas coisas e para tomar as devidas providências. A igreja está carnal, mundana, e uma boa parte da igreja ou não está fazendo nada, ou está muito abaixo daquilo que deveria fazer, ou está desviada na carnalidade, no mundanismo, no secularismo. Ou então está fazendo coisas que não tem nada a ver com nada, completamente alheia a tudo e a tudo que está acontecendo hoje. Fazendo eventos, né, sociais, fazendo eventos de homem, de mulher, nas suas atividades corriqueiras e normais, como se tudo tivesse normal, como tudo tivesse em tempos assim de paz, né? E de prosperidade. E não é esse o caso. O país está virado de cabeça para baixo. As coisas estão completamente invertidas e você não vê a igreja fazendo o papel que deveria estar fazendo de jeito nenhum, nem socialmente falando, nem espiritualmente falando, nem ideologicamente falando, de jeito nenhum, nem filosoficamente, nem nada. Então, o que nós vamos fazer? Bom, aqueles que estão vendo com os olhos abertos, ouvindo as coisas de Deus e percebendo o momento, eles estão percebendo uma coisa muito séria, que não podemos aguentar o que está por acontecer e por vir sem a capacitação maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Sem o poder de Deus sobre a nossa vida, casa, ministério, lar e saúde, nós não vamos conseguir aguentar o que está por vir. Ponto. E agora, o que fazer? Temos que buscar poder de Deus para resistir ao mal, para trazer à luz a verdade e para subjugar todas as forças das trevas e do inferno que estão se levantando para dizimar a nação brasileira. Quem pode fazer isso senão a Igreja de Cristo? Não há nenhuma força neste mundo que possa paralisar o que está vindo por aí. A igreja é a única força do universo que pode paralisar o que está por acontecer na nação brasileira. Só que as pessoas precisam ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, dizendo: ei, acorda! É como Jonas em Nínive. Precisa ouvir a voz de Deus que diz: olha, em 40 dias vou subverter Nínive, vai ser completamente destruída. E o que precisa acontecer com o Brasil é o que aconteceu em Nínive, o arrependimento total. O arrependimento total, com jejum, pano de saco, lamento, e se voltando completamente para Deus, porque, caso contrário, o que vai vir sobre o Brasil é algo semelhante ao que estava proposto acontecer a Nínive. Está entendendo isso? Só que a igreja está dormindo, fazendo eventos que não tem nada a ver, estão vivendo, como diz o meu amigo e irmão Gelli, vivendo no mundo de Alice no País das Maravilhas, estão no Wonderland, estão em Disney, sei lá onde que eles estão. Eles não estão vendo nem um palmo diante do nariz.
e não muito menos preocupados com o que vai acontecer, porque para eles a vida está seguindo normal, eles vão e voltam ao trabalho, e todas essas coisas absurdas que estão acontecendo, eles têm que aguentar, e eles têm que... é normal, e vai seguindo o baile. Não é assim que a banda toca, não é assim que a igreja deve se comportar, e a igreja precisa abrir o ouvido de ouvir a voz de Deus, precisa abrir os olhos para ver o que está de fato acontecendo e tem que se posicionar como tal, se posicionar como sacerdote, se posicionar como profeta, se posicionar como homem e mulheres de Deus, condenando o pecado, colocando as coisas no devido lugar e buscando de Deus o poder para resistir no dia mau. Porque se não fizer essas coisas, vai ser pego de surpresa que nem o povo de Sodoma e Gomorra, que vai estar naquele carnaval eterno, nos baile funk contínuos da vida, na correria contínua do dia a dia. Quando começar a chover fogo do céu, só vai dar tempo de falar, ai, ai, que é isso que está acontecendo. Porque foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 28. De repente, tiro, bomba, e o caos invadiram, ninguém sabia de onde estava vindo isso, e de repente, mais de 120 pessoas morreram só nesse evento. Então, vai vir coisa muito pior que isso. Está programado para vir coisa muito pior do que isso. O inferno está programando essas coisas, e só quem pode paralisar essas coisas é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em oração, em santificação, em jejum, em batalha espiritual. Agora eu pergunto a você, quem é você? Você é a igreja de Deus? Você é a igreja de Cristo? Ou você só vai e volta à igreja como um religioso que não faz a menor diferença? Quem é você? Se você é a igreja do Senhor, se você é noiva de Cristo, e se você está vendo as coisas que está vendo, e está ouvindo a voz do Senhor, você deve santificar a sua vida a partir de agora. Você deve santificar a sua vida, a sua alma para Jesus. Você tem que se santificar. Você tem que buscar a Deus em oração. Você tem que ir para a palavra de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, tem misericórdia do Rio de Janeiro. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família. Senhor, ó Deus, livra-me do mal. E não somente orar por você e pela sua casa e pela sua família, mas orar pela sua cidade, orar pelo seu estado, orar pela sua nação. Pedir, Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Paralisa as obras das trevas em nome de Jesus na nossa nação. Abre os olhos do povo para que ele se arrependa e se volte para o Senhor. Ao invés de ficar ouvindo o que essa mídia podre faz, de glamourização, glamour dos bandidos, dos traficantes, das prostitutas, ao invés de defender o pecado, eu tenho que defender a palavra de Deus. Ao invés de defender as pessoas que pecam, para que elas continuem pecando, você tem que chamar a atenção delas para que sejam santas. Mas tu tem poder para isso? Você tem coragem para isso? Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que você deve fazer é se arrepender dos seus pecados. É buscar a santidade de Deus, buscar a unção do céu para você poder fazer alguma diferença. Porque a Bíblia diz que se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Só para ser pisado pelos porcos. É isso.
É isso que vai acontecer se a igreja não se levantar, se a igreja não se arrepender, se a igreja não orar, se a igreja não buscar santidade, comunhão com Deus. Vai ser pisada pelos porcos, pelos gentios. Então se arrepende, volte-se para Jesus, santifica a sua vida, busca poder, clama por misericórdia, porque o que está para vir aí, você não vai aguentar se você for pego de surpresa. Que Deus possa abençoar a sua vida e acordar você desse sono profundo. A palavra de Deus diz que as trevas cobririam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti a glória do Senhor já vem nascendo. Então levanta e resplandece em nome de Jesus, porque a glória está vindo sobre ti, mas o que você tem que fazer é se levantar no meio da escuridão e andar do jeito que agrada o coração de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e te livrar daquilo que está por vir e preparar você para estar de pé diante do Filho do Homem na ocasião da sua vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus.